Prezados irmãos e irmãs, eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estudaremos a lição de número 12, cujo título é Quando Deus se revela ao homem. O texto áureo está em Jó, capítulo 40, versículo de número 6. Assim diz a palavra de Deus. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática nos ensina que, mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica está em Jó 38, versos 1 a 4, Jó 39, versos 1 a 6, capítulo 40, versos 15 a 18 e no capítulo 41, versos 1 a 3. Vamos começar. Aula 12. Quando Deus se revela ao homem. Estamos caminhando aí para o final do nosso curso. Esta é a penúltima aula e no próximo encontro você terá então a última aula deste nosso curso. Nossa aula de hoje, o foco é refletir a respeito de quando Deus se revela ao homem. A doutrina da revelação na Bíblia é incontestável. Deus se revela na história através da história humana. Na realidade, a Bíblia mesma é o registro dos atos de Deus na história da salvação. Os textos de Jó 38 a 41 destacam a revelação de Deus a Jó. Veremos que depois dos longos debates entre Jó e seus amigos, Deus quebra o silêncio. Contudo, precisamos compreender que as respostas dadas por Deus nem sempre são tão precisas, segundo a objetividade humana e, principalmente, aquilo que a mente pós-moderna espera. O patriarca será desafiado a comparar suas habilidades com a habilidade divina, a sua sabedoria com a sabedoria de Deus. A revelação de Deus ocorre no ápice da narrativa sobre a prova de Jó. É bom lembrar que esse não é o único texto que mostra a manifestação divina. Ao longo da Bíblia, encontramos várias outras narrativas que mostram teofanias, ou seja, ocasiões onde Deus se revela ao homem de maneira maravilhosa. Você pode encontrar inúmeros exemplos, como na vida de Abraão, Moisés, Samuel e muitos outros personagens bíblicos. Vemos aspectos da revelação divina e como os homens reagiram diante dela em todas essas narrativas. Em Gênesis 12, temos a chamada de Abraão. Ali, vemos como o Senhor, em um ato soberano da sua vontade, revela-se ao patriarca quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Tempos depois, este mesmo Deus que se revelou ao patriarca hebreu, também se revelou a Moisés, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. A narrativa é uma das mais impressionantes da Bíblia, visto que a teofania veio acompanhada de fenômenos sobrenaturais que se manifestaram na esfera física. Moisés contemplou uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Outro caso que destaca a revelação direta de Deus aconteceu com Samuel, que viria a tornar-se um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Nessa passagem, temos uma referência tanto ao ocultar-se como ao revelar-se de Deus. É interessante notar que o texto de 1 Samuel, capítulo 3, versos 1 a 4, mostra então esse ocultar-se de Deus antes do revelar-se dele. O cronista destacou a passagem: a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Como uma referência clara a esse ocultar-se ou afastar-se
de Deus. Na verdade, a ideia é que Deus estava lá, porém calado ou em silêncio. Se pudéssemos nos estender no tema da revelação divina, ainda teríamos que considerar a vida dos profetas. Dessa forma, é possível fazer um paralelo entre as diversas teofanias bíblicas e o caso de Jó. Como ficou demonstrado, Deus às vezes se oculta ou fica em silêncio. No caso de Jó, esse ocultar não aconteceu como uma reação divina ao pecado de Jó, mas como parte de um plano pessoal e relacional. Deus permite o mal e oculta-se, mesmo sem deixar de estar presente, para trazer a Jó lições do seu supremo conselho. Havia, portanto, um desígnio em tudo quanto o patriarca viveu e sentiu. Diante dessa verdade, a de que Deus revela, hoje veremos alguns aspectos dessa revelação. O primeiro aspecto mostra a revelação de um Deus pessoal. O Deus a quem servimos não é um Deus apenas transcendente, que está longe, distante e desinteressado dos assuntos humanos. Ele também é o Deus imanente. Ele se mostra na história humana e intervém nessa história. Trata-se, portanto, em primeiro lugar, do Deus que tem voz. Em Jó, capítulo 38, verso 1, está escrito assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. O texto diz que o Senhor respondeu a Jó. Depois do prólogo, é a primeira vez que o nome divino volta a aparecer. E isso pode servir para ensinar o tema da presença e da ausência de Deus, do seu revelar e do seu ser oculto. Deus, de acordo com a percepção de Jó, não estava lá. Era para ele não encontrável. Já no capítulo de número 23, versículos 8 e 9, Jó havia declarado o seguinte: Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Deus silencia. Não presta atenção à súplica do humilhado. Pelo menos é o que pensa o patriarca no capítulo 24, verso 12. Tendo como pano de fundo essa percepção, agora entra em cena uma mudança. Yahvé fala, ele responde. Estava ele ausente até agora? Em sua fala, ele vem ao encontro de Jó como alguém que até então não estava lá. O texto deixa essas questões abertas. Perante o seu sofrimento e dos seres humanos, Jó havia sofrido e se queixado do silêncio e da ausência de Deus. Em seu primeiro discurso, Deus não responde diretamente ao patriarca, mas, tomando-o pela mão, o acompanha idealmente numa visita ao mundo em suas várias componentes: a terra, a luz e as trevas, o Sheol, os fenômenos atmosféricos, neve e geadas, as constelações, a estação chuvosa e 10 animais maravilhosos. É possível dividir o capítulo 38 em poemas. O poema primeiro apresenta Deus como o Senhor da criação e está dividido em estrofes. A primeira estrofe trata da terra, a segunda do mar, a terceira estrofe fala sobre a luz da aurora, a quarta das intempéries e a quinta estrofe trata das constelações. Assim, Deus faz uma série de perguntas ao patriarca. Sabes quem fundou a terra? Conheces o endereço da sede da luz
e onde moram as trevas? Tens a força para controlar os animais da estepe, como o cervo, o asno selvagem e o búfalo? Observe a pergunta em Jó, capítulo 38, verso 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A palavra planos ou conselhos aqui traduz o termo hebraico etzá, cujo sentido é desígnio. Assim, Deus está censurando a Jó por fazer críticas sem conhecer nada dos seus desígnios ou propósitos. No contexto de Jó, o desígnio de Deus refere-se a uma organização divina do mundo. Dito de outra maneira, Jó, é claro, por conta de sua provação, passou a enxergar o mundo por meio das lentes do seu sofrimento e não do seu propósito maior. O mundo de Jó havia se reduzido a um único ponto, o seu indizível sofrimento. E a partir desse ponto, ele julgava todo mundo e a Deus. Nesse sentido, o patriarca já havia apresentado a terra como sendo um caos, lá no capítulo 3, versos 4 a 10. Aqui, então, Deus o desafia, por meio de várias perguntas retóricas sobre a ordem que há no universo e como ela atende ao seu propósito soberano. Mediante essas perguntas, que chegam a 40, Deus quer mostrar a Jó o seu não saber. Não teria, portanto, Jó agido com presunção ao questionar o Criador? É óbvio que Jó deveria responder que não sabia nada a respeito daquilo que Deus lhe pergunta. A sua pretensão de ser justo diante de Deus parecia obscurecer o plano divino. Em sua resposta a Deus, Jó reconhece válidas as palavras de Eliú. Deus é demasiadamente grande para que o homem possa responder-lhe. E o homem tampouco pode discutir com ele. Podemos traduzir Jó 40, verso 4 assim: eu sou insignificante. O que vou responder? Ponho a minha mão na boca. Aquele que se coloca em litígio com Deus acredita-se em pé de igualdade. E esse é o pecado que está incrustado no homem. E nem mesmo um justo como Jó foge à regra. Eliú já tinha preparado Jó para entrar nesta nova perspectiva, mostrando a ele que seu problema devia ser considerado não do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista de Deus. E de alguma forma, o que deve ficar claro aqui é a realidade de um Deus pessoal, um Deus que tem voz e que, ainda que eu e você nem sempre tenhamos consciência disso, Deus está sempre presente junto a nós. O Cristo foi chamado Emanuel, Deus conosco. E antes de subir aos céus, ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. Assim, nós precisamos de um mapa mental da realidade que permita nos posicionar, ajudar-nos a encontrar o nosso caminho ao longo da estrada da vida. Precisamos de lentes, óculos que ponham em foco claro as questões fundamentais sobre a natureza humana, o mundo e Deus. E precisamos, de uma forma, checar se a realidade garantida a cada um de nós é apenas um minúsculo fragmento de uma verdade muito maior que está além de nós. Conforme Paulo comenta de forma excelente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Agora vemos como por um espelho, de modo obscuro. A fé cristã declara que existe um mapa confiável e que este nos ajuda a nos posicionar em relação às grandes questões da vida. Dessa forma, já desde o começo do discurso de Deus, evidencia-se que Deus não se volta
para a miséria de Jó mediante o fato de simplesmente tomá-lo para si, consolá-lo e curá-lo. Deus desafia Jó a um combate do reconhecimento, versos 2 a 3, para uma dura, mas libertadora, purificação da consciência. No capítulo 38, Deus convida o patriarca a contemplar o universo. Cada contorno da criação, cada aspecto da formação de uma vida e em cada ato da providência da criação, temos o próprio Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Assim, todos somos convidados a reconhecer o agir do Criador no universo e em nossa vida. Ao final do capítulo 38 e início do capítulo 39, o poeta sacro nos apresenta mais poemas e mais estrofes. Sua intenção é lembrar que Deus é poderoso e justo. Na primeira estrofe, ele trata sobre os animais da montanha. Veja, é Deus, não o homem, que alimenta os leões e os corvos. A fauna, como os meteoros, mostra que Deus cuida de sua obra de maneira muito atenta. É Deus, e não o homem, que conhece a vida íntima das cabras monteses e das corças. Na segunda estrofe, o poeta fala dos animais da planície. Se os animais da montanha serviram para ilustrar o cuidado com o qual a providência divina os alimenta, em testemunho íntimo ao mistério de sua reprodução, a segunda estrofe escolhe dois símbolos de liberdade sem entraves: o onagro, ou asno selvagem, e o búfalo. O poeta mostra o caráter não utilitário das criaturas de Deus. Eles oferecem alegria ao Criador e não são submetidos ao homem. O patriarca é convidado a entender que seus julgamentos sobre a hostilidade do Criador a seu respeito são desprovidos de fundamento. Ao apresentar a avestruz na terceira estrofe, Jó é advertido contra um julgamento negativo diante da realidade do mal na criação. Até um animal estúpido e cruel tem seu lugar na terra. Agora, o poeta insere o cavalo na quarta estrofe. Ao contrário dos profetas, ele admira o vigor e a coragem deste animal, que não recua nem mesmo diante da morte. Enfim, temos a quinta estrofe. Nela encontramos o gavião e a águia. São aves de rapina que, além de voar muito alto, frequentam os cumes das montanhas e são dotados de uma visão extraordinariamente aguçada, que põe a serviço de sua sobrevivência. No segundo discurso divino, encontramos a descrição dos seres orgulhosos como o hipopótamo e o crocodilo, também chamado de Behemoth e Leviatã. Deus se serve dessas imagens para abrir os olhos de Jó acerca de sua radical fraqueza criatural e acerca da extensão do poder divino, que se exerce também sobre aqueles dois animais selvagens monstruosos. Esse segundo discurso divino é formado por 3 poemas. Primeiro, um novo desafio a Jó. O segundo, o Behemoth. E no terceiro, o Leviatã. O capítulo 40 mostra a situação em que os ataques de Jó contra a justiça de Deus são a expressão do sentimento de sua própria justiça, o que, por sua vez, é o primeiro passo para a deificação de si mesmo. O curioso aqui é que o texto parece sugerir que, se Jó fosse Deus, resolveria o problema do mal apresentado pelos maus, desembaraçando-se deles. Usaria a onipotência para governar o mundo segundo os pontos de vista da bondade e da ordem. Mais curioso ainda
é admitir que, por vezes, também pensamos que temos a capacidade de governar o mundo melhor do que o próprio Deus. Sim, quando achamos soluções fáceis para problemas seculares que a sociedade humana enfrenta desde a queda do Éden, não é? Pense nisso. Bem, continuando, em seguida o poeta lança mão do Behemoth e do Leviatã. As duas figuras aparecem lado a lado em vários afrescos e pinturas do Egito desde o Império Antigo. Parece que o poeta identifica o Behemoth com o hipopótamo. Deus fez esse animal monstruoso da mesma forma que fez o próprio Jó. E a posição dessa criatura é única na escala dos seres criados. No texto de Jó, Behemoth é a primeira das obras de Deus. Contudo, está constantemente sob a ameaça de destruição. No terceiro poema, então, aparece o Leviatã. Esse animal não é um crocodilo comum, porque o homem não pode pescá-lo com a linha. Ele também é um monstro que chega a produzir eclipses e aparece associado às forças do caos das águas. Da mesma maneira que o restante da humanidade, Jó é totalmente impotente diante dele. Mais uma vez, um possível orgulho de Jó diante de sua própria justiça é jogado por terra, em vista de sua impotência frente à criação de Deus. Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, o Behemoth e o Leviatã estavam sempre debaixo da poderosa mão de Deus, o Criador do universo. O restante do livro de Jó realçará ainda mais a grandeza de Deus no seu ato criador. A ideia é mostrar que o mundo não é um cosmos que se transformou em caos, mas um caos que se transformou em mundo. A imagem da criação em Gênesis está em mente em nosso texto bíblico. Deus criou tudo de forma perfeita e boa, e até mesmo as trevas, como símbolo do caos, são expulsas pela presença da luz em Gênesis 1, versos 3 a 5. Jó, portanto, se quer fazer um julgamento correto, deve corrigir o seu foco. Ele achava que sabia, mas de fato sabia pouco ou quase nada. Um comentarista bíblico acredita que a frase de Kant, "devo, portanto, suprimir o saber, a fim de ceder espaço para a fé", encontra paralelo no discurso de Deus no livro de Jó. Todavia, não se trata de suprimir a razão no sentido de anulá-la, mas de pô-la no seu devido lugar. Em outras palavras, a razão precisa reconhecer os seus limites, não podendo usurpar aquilo que é território da fé. É muito perigoso quando queremos misturar razão e fé. Não que a fé seja irracional, mas, como diz certo pregador, ela é supra-racional. A fé está acima da razão humana. Jó, portanto, devia mover-se da razão à contemplação, da lógica humana para a fé em Deus. Mas precisamos admitir que, como ser racional, o homem não pode desfazer-se da razão. A razão, portanto, não pode ser descartada por conta da revelação. Evidentemente, o que deve ser destacado é que a razão não pode transformar-se em racionalismo. Como sistema filosófico, o racionalismo promove o ceticismo e nega a revelação. Preste atenção nisso. Quando a razão se torna a régua por meio da qual se quer medir todos os outros fenômenos do universo, então temos um mau uso da razão. Assim como muitos cientistas modernos, Jó precisava ir além
do seu simples conhecimento empírico. Às vezes, o simples saber racional converte-se em um não saber. Isso acontece quando a capacidade de julgar está ofuscada, no caso de Jó, pelo seu intenso sofrimento. No caso da ciência positiva, por conta da natureza pecaminosa dos seus agentes que a ofuscou. Nesse aspecto, a razão constitui-se um não saber quando usurpa, por exemplo, o lugar da revelação, o lugar da fé. No que diz respeito à teofania, no contexto bíblico, ela tem o propósito de realçar a transcendência de Deus e, por isso, vem muitas vezes acompanhada de fenômenos, como, por exemplo, a tempestade. É do meio da tempestade que Deus fala a Jó. Ao citar Stadelman, o pastor José Gonçalves destaca que, abre aspas, a resposta chega a Jó unicamente por revelação, não por dedução racional. Quando analisa a condição humana de modo diferente de como fez até então, Jó vai descobrindo a sabedoria divina que dinamiza a criação por dentro e faz dela o habitat dos seres animados. A terra é como um templo de dimensões gigantescas onde ressoam aclamações jubilosas dos filhos de Deus. O mar, com suas ondas, parece uma criança recém-chegada que a mãe embala em seus braços, fecha aspas. É assim que Deus se revelou e Jó sentiu-se maravilhado diante da sua excelsa glória. Humilhado diante do Altíssimo, Jó viu-se diante do sentido da vida. Quando o ser humano teme a Deus e desvia-se do mal, ele descobre que há um desígnio e um propósito naquilo que muitas vezes parece uma simples provação. O apóstolo Paulo, séculos mais tarde, ensinará aos romanos e, por extensão, a todos aqueles que creem em Cristo, a seguinte verdade: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8, verso 28. Deus se revela ao homem de maneiras inusitadas, ou seja, ao se revelar, ele diz coisas que jamais esperaríamos. Como vimos, Deus não oferece nenhuma resposta aos questionamentos de Jó. Ele não explica nada sobre a conversa que houve entre ele e o adversário. Quando ele vem até Jó, ele se dirige ao patriarca com reprovação. É a soberania divina frente à limitada natureza humana. Charles Swindoll nos propõe algumas reflexões de ordem prática. Primeiro, se os caminhos de Deus são mais altos que os meus, então, o que quer que ele permita, eu me curvo diante dele em submissão. O resultado dessa atitude é a verdadeira humildade. Segundo, se Deus tem pleno controle sobre todo o universo, então eu sigo em obediência, qualquer que seja a maneira como dirija os meus passos. Que alívio isso traz, não é verdade? A submissão à vontade de Deus é o genuíno traço da verdadeira humildade. Como é raro encontrar um espírito humilde hoje, em especial diante de tantas pessoas competentes, muito inteligentes e bem-sucedidas. Como é que eu tenho me colocado diante da soberania de Deus? Como é que você tem se colocado? No capítulo 40, versículos de 1 a 5, Jó dá uma resposta a Deus. Ali, nos deparamos com uma resposta extremamente sucinta. Ela é dirigida a Deus e contém em seu âmago certas afirmações que precisam ser consideradas mais de perto. Em primeiro lugar, Jó manifesta a compreensão de que ele seria insignificante, ou literalmente demasiado leve, para que pudesse contestar a Deus. Gregório de Nissa já dizia: como poderia alguém compreender outra coisa quando não conhece a si mesmo? Muitas pessoas também se queixam da ausência de Deus.
mas não perguntam, de modo algum, se na verdade estão em condições de reconhecer a sua presença. Um dos primeiros passos no caminho do conhecimento de Deus consiste no conhecimento da própria cegueira. Jó se cala e, com isso, cria-se a condição de, uma vez mais, ouvir atentamente a Deus. O autoconhecimento na presença de Deus conduz Jó ao silêncio. Aqui, o silêncio é a expressão do reconhecimento e da reverência em relação àquele que se encontra em posição superior, o Todo-Poderoso. Para encerrar, eu penso que aqui estamos diante de uma grande dificuldade humana em relação a um Deus cheio de graça e misericórdia. É exatamente na graça divina que o ser humano se defronta com o seu maior orgulho. O que vale em termos sociais, por exemplo, é o próprio mérito e a renda correspondente. Ao longo dos séculos, as religiões têm se debatido contra isso. E mesmo no meio cristão, as pessoas insistem em transferir esse conceito social para o teológico. Afinal, ninguém quer depender de demonstrações de graça, mas quer ter o seu direito. Ninguém quer ser visto o tempo todo como um fracassado, como um devedor, mas quer ser alguma coisa por mérito próprio. A tendência generalizada de não querer depender de ninguém dificulta o desenvolvimento da confiança crente de, ao se entregar a Deus, não sair perdendo, mas poder se tornar realmente uma pessoa humana. Precisamos hoje, mais do que nunca, nos deixar nas mãos de Deus, na graciosa autodoação de Deus que vem para o bem da pessoa inteira. Se formos humildes e aceitarmos a direção de Deus, finalmente podemos relaxar, uma vez que não estaremos mais no controle. Que o final dessa nossa reflexão seja o ponto de partida. Talvez, ao tomarmos essa atitude de submissão e humildade, possamos descobrir que estamos apenas começando a viver. Que Deus vos abençoe grandemente e até o próximo encontro, se Ele permitir.